Pai de seus irmãos e irmãs, boa noite a todos. Conceitos bíblicos, compreendendo Jesus é a palavra. Este é um conceito que aparece para a gente em 1 João, capítulo 1, e eu tenho dedicado aqui durante todo o mês de agosto explicar para vocês o que significa dizer que Jesus é a palavra. E aí eu coloquei para vocês esses 4 conceitos que resumem o que João quer dizer quando ele chama Jesus de palavra. Primeiro, Jesus ser a palavra significa que ele é a palavra pelo meio do qual Deus cria todas as coisas. E eu expliquei isso na primeira pregação. Segundo, Jesus ser a palavra significa que ele é o cumprimento da palavra profética de João o Batista. Terceiro, Jesus ser a palavra significa que ele é a palavra das Escrituras, que é o que eu vou explicar para vocês hoje. Quarto e último, na semana que vem, Jesus ser a palavra significa que ele é a palavra de sabedoria. Então veja que é um conceito que abarca outras ideias do texto bíblico, e nós temos explorado isso aqui versículo por versículo durante todo o mês de janeiro, para termos uma compreensão do que significa dizer que Jesus é a palavra. Só que agora chegamos à parte um pouco mais difícil, porque dos 2 conceitos que nós vamos explorar a partir de hoje, eles exigem uma compreensão de questões bíblicas. Por quê? Porque João está escrevendo para um público que é majoritariamente judeu. Eu falei isso na primeira pregação. E essas pessoas sabem coisas que outros povos não sabem sobre o Senhor. Quer ver um exemplo bem simples? Primeira vez, quando eu fui visitar o meu querido Maranhão, eu estava vendo 2 maranhenses conversar e um disse para o outro assim, E eu falei, o que significa o do maranhense? Aí eu falei assim, ele disse que vai na casa do outro e o outro respondeu Isso quer dizer sim ou não? Porque lá em Brasília às vezes quer dizer não, você vai? Não, vou não. Porque assim, deixei por assimilação de assonância musical, eu falei, quer dizer não. Mas do jeito que ele estava balançando a cabeça, poderia significar sim. O que é o Ela falou, é concordando. Então, quando alguém dizia assim, eu fui lá em tal lugar, o que a pessoa está fazendo? Concordando com o que você está dizendo, afirmando. Também pode mudar o sentido. Porque o também pode ter um sentido negativo. Você vai, ou nada, aquilo é furada. Então, aquelas pessoas entendiam o de Jesus ser a palavra. E aí João está explorando esses conceitos que hoje eu preciso explicar para vocês. A palavra das Escrituras tem um conceito que ele puxa do Antigo Testamento, que eu preciso explicar, e a palavra de sabedoria também tem um conceito do Antigo Testamento. Então, durante a explicação, o que eu vou fazer? Eu vou ter que ir lá no texto do Antigo Testamento e explicar o conceito, senão a gente fica que nem eu perdido. Quer dizer sim ou não? O que significa esse no meio do texto aí? Qual que é o sentido disso? Então, eu queria fazer esta observação para que o texto ganhe a profundidade que ele possui. Quando nós não entendemos essas questões que estão envoltas no texto bíblico, a gente lê o texto e não entende o que o texto significa. Então, para a gente entender o texto em profundidade, em um momento específico, eu quero ir para essas 2 questões. Para começar, então, eu quero explicar o versículo 17, e aí eu coloco a questão do Antigo Testamento e sigo com a explicação do que significa dizer que Jesus é a palavra das Escrituras. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Veja só, o versículo 17 está fazendo um contraste, mostrando o que há de igual e o que há de diferente entre Jesus e Moisés. Há aspectos que tornam Jesus e Moisés iguais e há aspectos que tornam Jesus e Moisés diferentes.
Primeiro, o que é que torna Jesus igual a Moisés? Deixa eu explicar esse primeiro aspecto do que há de comum entre os dois. Quando o Senhor entrega a sua lei a Moisés, o Senhor entrega a sua lei e por meio disso revela a sua graça. Daqui a pouco nós vamos ler esse texto e nós vamos observar que Deus ter entregado a sua lei significa que ele estava demonstrando de graça para com essas pessoas. Porque a lei do Senhor fornecia informações para essas pessoas sobre como é que elas poderiam manter um relacionamento com o Senhor. Então, receber a lei do Senhor significa o quê? Nós sabemos o que agrada o Senhor. Nós sabemos o que aborrece ao Senhor. E nós poderemos o quê? Continuar contando com o favor do Senhor. Então, ao obedecer à lei do Senhor, nós nos aproximamos de viver a vida ideal que Deus tem para o seu povo. Então, receber a lei de Moisés é um gesto da demonstração da graça de Deus. Mas Jesus fez a mesma coisa. Jesus também revela a graça do Senhor de duas formas. Primeiro, porque Jesus pavimenta um relacionamento que nós não tínhamos com Deus. É por causa de Jesus que nós podemos chegar até Deus. Segundo, como nós veremos hoje, Jesus vai fazer a mesma coisa que Moisés. Jesus vai nos dar informações sobre como nós devemos viver as nossas vidas para agradar o Senhor. Então, o que a gente percebe aqui entre os dois? Tanto Moisés quanto Jesus entregam para o povo do Senhor a revelação da graça de Deus. Mas há um aspecto que diferencia Jesus de Moisés. Olhando esse versículo, quais são as duas coisas que Jesus revelou ao seu povo? Primeiro, graça. Segundo, essas são as duas coisas que Jesus revelou. Em se tratando de graça, Jesus é igual a Moisés. Mas por que em se tratando de Moisés, Moisés não conseguiu demonstrar a verdade e Jesus sim? Que verdade é essa que Jesus mostra que Moisés não mostrou? Então aqui a gente já percebe a diferença que há entre Jesus. Os dois revelam a graça de Deus, mas apenas Jesus revela a verdade de Deus. E por que Moisés não conseguiu revelar a verdade de Deus? Bom, eu vou colocar este conceito para vocês, porque a resposta está no versículo 18. Mas se nós lêssemos direto o versículo 18, a gente ia passar pelo texto e ia dizer, tá, não entendi. Então, ia passar pelo texto e não ia compreender o que o versículo está dizendo. Então, para a gente entender qual é a verdade que apenas Jesus revela, eu queria ir com vocês a Êxodo 33. Dois textos essenciais para quem deseja entender João capítulo 1. Êxodo 33 e 34. Preste atenção nessa história para a gente pegar aqui os elementos que nós vamos transportar para João. Eu começo com o versículo 18, 19 e 20. Moisés disse: então peço que me mostres tua presença gloriosa. O Senhor respondeu: farei passar diante de você toda a minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome, Javé. Pois terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Mas você poderá olhar diretamente para a minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. Veja, a cena aqui é uma cena que tem uma história fatídica. Moisés subiu para pegar a lei do Senhor. Quando Moisés está lá em cima, Deus fala: Moisés, volta, porque o pessoal construiu um bezerro de ouro. E o pessoal está adorando o bezerro de ouro. Moisés deixa de conversar, desce, resolve o problema da idolatria, porque o povo criou um bezerro de ouro, está prestando culto ao bezerro de ouro.
E agora, no capítulo 33, Moisés volta para continuar conversando com o Senhor. Então perceba que o capítulo 33 de Êxodo é a continuidade da história sobre como Deus vai seguir com essas pessoas na viagem até a Terra Prometida. E aí, em um momento específico do diálogo entre Deus e Moisés, Moisés faz um pedido para o Senhor. O pedido é: peço que me mostre tua presença gloriosa. Não é esse o pedido? Agora a pergunta que eu te faço é: qual é a resposta do Senhor a Moisés? Sim ou não? Não. Peço que me mostre sua presença gloriosa. Não. Mas por que não? Porque se você ver a minha presença gloriosa, você vai morrer. Mas, apesar de Moisés não poder ver a presença gloriosa do Senhor, o Senhor faz a ele uma promessa: olha, eu vou passar diante de você a minha bondade e o meu nome, e você vai receber então aquilo que é suportável ao ser humano ver da presença do Senhor, que é um conceito do Antigo Testamento de uma nuvem, que eles chamavam de Shekinah. Uma presença de Deus que dava para ver por meio de uma nuvem. Agora, um ponto importante aqui é: por que Moisés pediu para ver a presença do Senhor? É a cena do bezerro, Moisés tentando reconciliar o povo com Deus, pedindo para Deus acompanhar o povo. O que esse pedido tem de tão especial? Me mostre a sua presença. E aí eu trouxe aqui uma citação que explica para a gente o sentido teológico do pedido de Moisés. Embora tenha orado para ver Deus, Moisés não foi capaz de ver a glória de Deus. Somente depois que ele passou, Deus retiraria a mão do que o cobria. Assim, não era apenas a lei que Moisés mediava, mas o reflexo da glória de Deus. O pedido para ver a glória de Deus não é um pedido egoísta. Não é a ambição de Moisés de dizer: ninguém nunca viu a glória de Deus, eu fui o primeiro. O pedido de Moisés, como está escrito aí nessa citação, está relacionado ao reflexo da glória do Senhor. A compreensão é que se eu ver a glória do Senhor, eu posso mediar a presença do Senhor no meio do povo. O pedido de Moisés, portanto, está relacionado a essa possibilidade de todo mundo refletir a glória de Deus. Eu vi a glória do Senhor, eu falei da glória do Senhor, e agora todo mundo sabe que é a glória do Senhor. Mas o Senhor responde: não. Porque se você ver a minha glória, você vai morrer. Apesar de não ver, o Senhor vai permitir que Moisés veja a Shekinah, que é essa nuvem que vai à frente dele, onde Deus vai revelar o seu nome. Quando finalmente nós chegamos no capítulo 34, isso que o Senhor está prometendo se cumpre. Aí eu queria chamar a sua atenção para o versículo 1, 5 e 6, para você ver que no dia que Deus manifestou a sua glória, ele fez muito mais do que isso. O Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras. Nelas escreverei as mesmas palavras que estavam nas tábuas que você despedaçou. Então o Senhor desceu em uma nuvem, ficou ali com Moisés e anunciou seu nome, Javé. O Senhor passou diante de Moisés, proclamando: Javé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia, sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Ali estava uma nuvem que representava a presença do Senhor. Dessa nuvem, Moisés ouviu uma voz proclamando o nome do Senhor. E dessa experiência é que eles recebem o quê? As tábuas da lei. Eles estão no Sinai recebendo as tábuas da lei, o que nós conhecemos como os mandamentos. Mesmo que Moisés não conseguisse ver ao Senhor, Moisés conseguiu receber do Senhor a sua lei, e Moisés conseguiu entregar às pessoas a lei do Senhor. Ou seja, Moisés viu a graça de Deus se manifestar ali no Sinai. Quando nós chegamos em João capítulo 1,
Quando João diz que Jesus é a manifestação da graça e da verdade, essa é a diferença entre João e Jesus. Desculpa, entre Moisés e Jesus. Moisés não pôde ver a glória de Deus, mas Jesus viu. Moisés recebeu a lei de Deus. Jesus é a própria palavra de Deus. O versículo de número 18, portanto, vai nos fornecer claramente essa compreensão de Êxodo 33 e 34. Moisés está construindo um relacionamento com Deus, e Deus vai dizer: aqui estão as leis que vocês precisam obedecer, mas você não vai conseguir me ver, mas eu vou entregar a você para que você entregue ao povo. Quando nós chegamos em João, João pega essa mesma imagem, e a imagem é: este mesmo Deus que estava acompanhando o seu povo, agora decidiu novamente revelar a sua presença, mas dessa vez ele fez isso por meio de alguém que conseguiu ver a sua face. Vamos ao versículo 18, então? Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai o revelou. Moisés recebeu a lei do Senhor sem nunca ter podido ver a Deus, e Jesus também recebeu a lei do Senhor. Mas aqui João está dizendo como Jesus é superior a Moisés. Por que Jesus é superior? Porque ninguém jamais viu a Deus. E isso está falando do relacionamento de todo ser humano. Não é só Moisés que não viu a Deus. É absolutamente ninguém. Toda e qualquer pessoa que visse a Deus, aconteceria o que com ele? Morreria. Nenhum ser humano tem condições de passar por uma experiência dessa. Mas aqui nós acabamos de descobrir que o que Moisés não pôde, Jesus pôde. Moisés está revelando um desejo que é muito particular de todo ser humano. O desejo de ver a Deus. Inclusive há um escritor russo que fala disso. Que na alma humana há um vazio que é do tamanho do Senhor. Ou seja, é um buraco que Deus é o tamanho certinho. Tinha um irmão que vendia carro, ele tinha sempre esse argumento quando ele ia vender carro. Ele falava assim: rapaz, esse carro é o número do seu pé. Você calça quanto? 42. Esse carro é 42. É o número do seu pé. É isso que Moisés está revelando. Na alma humana há um buraco que apenas Deus consegue preencher a nossa existência. Mas o pedido de Moisés é negado. Porque apesar de querer ver Deus, isso é impossível. Até que vem Jesus. E quando Jesus se manifesta, ele revela que aquilo que era impossível ao ser humano, agora se torna possível. O ser humano conhece Deus por meio de sombras, por meio de figuras, relâmpagos, trovões, mas ninguém nunca viu Deus. Agora, quando nós estamos olhando para Jesus, o que Jesus está fazendo? Ele está mediando a presença do próprio Deus nas nossas vidas. Aquela presença de Deus que era impossível de ser vista e contemplada por nós, impossível de ser vista e contemplada por Moisés e por todo Israel, nós agora temos acesso a ela. E é aqui que nós estamos dizendo que Jesus é a palavra. Quando nós dizemos que Jesus é a palavra, você lembra da cena de Êxodo 33, 34? Deus passou, mostrou a Shekinah e entregou as tábuas da lei. Disse: aqui está a minha palavra. A mesma coisa é a cena que João está descrevendo aqui. Deus passou por meio da sua glória, mas aqui a glória de Deus decidiu tabernacular num lugar diferente. Pastor, tabernacular, eu nunca ouvi essa expressão, porque essa é uma expressão lá de Êxodo. Tabernacular significa que Deus decidiu habitar no tabernáculo. O que é o tabernáculo? Era uma tenda construída onde aquela fumaça ficava. Então todo mundo entendia que naquele tabernáculo, naquela tenda, tinha a presença do Senhor. É isso que João está dizendo aí.
Deus decidiu tabernacular entre os homens. Mas aqui, ao invés do tabernáculo, onde é que ele decidiu morar? Num corpo de ser humano. Ele não está numa tenda, mas agora ele habitou com o corpo de ser humano. E habitando com o corpo de ser humano, nós vimos a glória de Deus. E se nós vimos a glória de Deus, nós também recebemos a lei do Senhor. A lei do Senhor, portanto, foi entregue ali com Jesus. E é este o sentido, agora preste atenção, que chegamos ao versículo 14, que é o texto áureo de tudo isso que João está nos dizendo. Se eu não tivesse dado essa volta comprida, o versículo 14 não faria o menor sentido, porque ele é o texto áureo de Jesus ser a manifestação da palavra de Deus. E aí agora o versículo 14 será muito mais facilmente compreendido por nós. E eu posso encerrar a aplicação e passar para as aplicações. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Isso que é tabernacular. Tabernacular é a palavra se tornou ser humano e habitou entre nós. Jesus Cristo se tornou um ser humano. E este ser humano agora está revelando a graça e a verdade de Deus, que eu acabei de explicar a vocês. E já que nós agora estamos vendo a glória de Deus, nós não estamos vendo a fumaça. Nós não estamos vendo a Shekinah, nós estamos vendo a própria glória de Deus. E agora que nós estamos vendo a própria glória de Deus, o que vem acompanhado desta glória de Deus é a palavra de Deus, é a Torá. Por que isso aqui é um ponto importante? Porque o judeu celebra numa festa a entrega da Torá. A festa de Pentecostes, eles celebram um dia que Deus entregou a lei. Qual que é a importância da lei para a vida dessas pessoas? A lei revela como que a gente pode viver para agradar o Senhor. O que eu preciso fazer para viver em comunhão com Deus? Como que eu devo viver para agradar o Senhor em minhas ações? Então a lei revela um caminho de comunhão com Deus. Quando Jesus se revela como sendo a glória de Deus, ele nos dá ordens que fazem a mesma coisa que a lei fez. Mas, mais uma vez, as ordens de Jesus são superiores às ordens que Moisés recebeu. Por quê? Porque Moisés nos entregou uma lei de um Deus que ele não viu pessoalmente. Jesus está nos entregando ordens de um Deus que ele conhece pessoalmente. E este é um ponto-chave para esta comunidade joanina, que está em conflito sobre como lidar com Jesus. Quem deve ter mais preferência pelas nossas vidas? A lei do Senhor ou Jesus Cristo? Coequino explica isso de uma maneira bem simples, e eu queria encerrar com isso. João não encoraja sua comunidade a abandonar seu passado judaico, mas a reconhecer que, ao seguir Cristo, a personificação da Torá, sua comunidade cumpre as mais elevadas exigências do judaísmo. Jesus é o verdadeiro local da atividade de Deus entre a humanidade. Kine está dizendo de maneira muito clara que o propósito de João é mostrar que obedecer a Jesus é o mesmo que obedecer à lei. Por quê? Porque Jesus nos trouxe a revelação da palavra do Senhor. Jesus tem ordens ao seu povo que falam sobre o que nós precisamos fazer se quisermos agradar o Senhor. Portanto, quando nós dizemos que Jesus é a palavra, nós estamos reconhecendo que Jesus tem o mesmo que a lei tinha para aquelas pessoas, ordens que nós precisamos observar sobre como viver a vida cristã agora que nós somos povo do Senhor. Sabendo disso, eu queria fazer 4 aplicações bem desafiadoras. Primeira aplicação. Como palavra das Escrituras, Jesus tem ordens para seus discípulos. Bom, se Jesus
é a palavra das Escrituras, assim como a lei, isso significa que Jesus tem ordens para nós. Por exemplo, a lei diz: não matarás. Isso não é uma ordem? É uma ordem. Não adulterarás. O que me impressiona é que o número grande de cristãos não sabe que Jesus tem ordens para serem obedecidas. E aqui eu queria colocar duas coisas. Uma para esclarecer e outra para verificar. Apesar de ser um texto que eu repito com muita frequência, é um texto essencial que merece nossa atenção. E por isso eu quero lê-lo mais uma vez. Pastor, o senhor está me dizendo que Jesus tem ordens para o seu povo, assim como a lei tinha ordens? Sim. Veja o que Mateus diz para a gente na comissão que Jesus dá aos seus discípulos. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que lhes dei. Ponto. O ponto que eu queria chamar a sua atenção, até deixei de negrito. Vão fazer discípulos para Jesus e ensinem. Deixa eu te perguntar. O que a gente faz com o ensino de Jesus? Hã? O texto. As respostas sempre estão no texto. O que a gente faz com os ensinos de Jesus? Opa, não está escrito ali? Ensine esses novos discípulos ao quê? Se as ordens de Jesus, se os ensinos de Jesus precisam ser obedecidos, significa que aí tem ordens. Jesus tem ordens para os seus discípulos. E essa é a pergunta-chave para a gente verificar o aprendizado. Você conhece as ordens de Jesus? Se eu te desse uma lista, você conseguiria me dizer o que é uma ordem de Jesus e o que não é uma ordem de Jesus? Bom, o que eu vou fazer? Vou fazer isso agora. Eu tenho aqui 6 exemplos. Eu leio e você responde sim ou não, beleza? Vamos testar? Sim ou não? Não tem talvez. Eu leio e você responde sim ou não. Vamos lá, primeiro. O pouco com Deus é muito. Não. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Sim. Esforça-te e eu te ajudarei. Não. Acho que não. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não. Eu venci o mundo e vocês também vencereis. Ah, meu Deus. Faça a tua parte que te ajudarei. Sabe quantos desses aí são versículos da Bíblia? Nenhum. Nenhum. Não, pastor, tem? Não, não tem nenhum. Ah, não, mas aquele ali, eu venci o mundo e vós vencereis? Não. Lá está escrito só, eu venci o mundo. O vós vencereis já é coisa que a gente vai acrescentando na Bíblia. O que esses ditados populares revelam? Se Jesus tem ordens que nós precisamos obedecer, como que a gente vai obedecer se a gente não conhece? E boa parte das coisas que estão na nossa cabeça são de fato coisas da nossa cabeça. Se nós acreditamos que Jesus é as Escrituras, se Jesus tem ordem para os seus discípulos, por que nós não conhecemos essas ordens? E aqui entra a segunda aplicação, que é o prejuízo que isso pode causar. Desconhecer as ordens de Jesus nos impede de obedecer ao Senhor. Vamos supor que você está lá na sua casa, e aí vem na sua cabeça a seguinte ideia: eu não posso dormir sem camiseta. Porque crente que é crente dorme de camiseta. Aí o que você faz? Antes de dormir, 45 graus à noite, hein? Você veste aquela camiseta porque senão você está desobedecendo a Jesus.
Aí você veste a camiseta da sua família. Nossa, mas está tão quente. Não, mas se eu não fizer isso, Jesus vai provavelmente ficar chateado comigo, porque eu não estou obedecendo uma ordem que ele me deu. O que eu estou colocando nessa aplicação? Que nós não conseguiremos obedecer às ordens de Jesus se nós não conhecermos elas. E o grande problema, isso é um grande problema, é a consequência. Pastor Israel, tem alguma consequência não conhecer e nem obedecer às ordens de Jesus? Tem. E uma consequência terrível. Mateus 7, 22 e 23. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome e não realizamos muitos milagres em teu nome. Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Jesus está falando com pessoas que não conhecem a ele? Não. Lá no começo do versículo diz: vocês sabiam que eu era. Vocês até fizeram coisas para mim. Só tem uma coisa que vocês não fizeram. O que é que vocês não fizeram? Obedeceram. Ah, não, mas essa besteira é só um detalhe. Nós expulsamos demônios. Expulsar demônio não é uma coisa importante? É importante. Nós profetizamos. Profecia não é uma coisa importante? É importante. Mas o mais importante de tudo é o quê? Aí Jesus vai dizer: olha, eu não conheço vocês, porque eu deixei uma série de ordens para vocês seguirem, e vocês não seguiram essas ordens. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Você percebe o que significa Jesus ser a Escritura? Significa que o cristão olha para Jesus como aquele que tem ordens que nós precisamos conhecer e obedecer. Isso aqui para a gente é um pouco trágico, porque me assusta a maneira que muitos cristãos não gostam do ensino bíblico. Pastor, o ensino bíblico é tão cansativo, dá até sono. Não tem alguma coisa mais importante para a gente fazer do que ficar sentado ouvindo de novo pregação, de novo ler a Bíblia? Nossa, tem coisa mais importante. Pode até ter na sua cabeça. Mas no dia do juízo final, nós não seremos julgados por isso. Nós seremos julgados pelo quanto nós obedecemos às ordens de Jesus. Porque ele é a palavra de Deus. E é aqui que entra o exercício que eu acabei de fazer. Se nós não conhecemos as ordens de Jesus, será que nós estamos obedecendo às ordens de Jesus? Será que isso que você está fazendo, Jesus te pediu para fazer? Ah, com certeza. Com certeza ele me pediu para expulsar demônios. Com certeza ele me pediu para profetizar. Não. O que ele te pediu foi para obedecer às ordens dele. Em algum momento você começou a achar que as ordens de Jesus tinham a ver com a sua compreensão particular do Evangelho. Esse é o grande prejuízo que há para a nossa vida pessoal. Qual é o meu conselho pastoral para você? Conheça as ordens de Jesus. Irmãos, e esse é um ponto que tem que estar claro para você. As ordens de Jesus não são as minhas ordens. Se eu chego para vocês e digo assim: olha, a partir de domingo que vem, todos os homens com a cabeça raspada, você teria coragem de raspar? Provavelmente alguém teria coragem. Nazareno, meu amigo, teria coragem. Ah, Israel falou, tem que raspar, né? Sabe qual que é o problema? É que essa é uma ordem minha, não é uma ordem de Jesus. As ordens de Jesus estão todas contidas no Evangelho que Jesus nos deixou. Por isso que é tão importante estudar o Evangelho, ler o Evangelho, aprender o Evangelho
e obedecer o Evangelho. Porque um dia nós seremos julgados por isso. Você está obedecendo? Mas Jesus, eu achei que o Senhor queria que eu dormisse com camisa. Eu passei minha vida inteira dormindo com camisa, achando que essa era a sua ordem. Nunca te pedi isso. O que eu pedi estava lá no Evangelho. E aí nós precisamos compreender que muitas das informações que estão em nossa cabeça foram colocadas por alguém, não por Jesus. E por isso que nós temos que voltar às palavras de Jesus que estão no Evangelho, para a gente não ficar à margem do que Jesus tem para as nossas vidas. Terceira aplicação. Não existem atalhos para a presença do Senhor. Apenas Jesus pode nos levar até lá. Isso aqui é um desafio para nós, os pentecostais. Nós, os pentecostais, gostamos de criar atalhos. Quantas vezes você já ouviu falar da presença do Senhor no culto pentecostal? Quase virou até gíria, né, no nosso meio. Deus está aqui essa noite! E aí, quando a gente não diz que Ele está, a gente diz como que a gente pode se esforçar para alcançar a presença de Jesus. Eu tenho o privilégio de ser filho de pentecostal e ter nascido pentecostal desde pequeno. Eu já nasci dançando corinho de fogo. E durante muito tempo em minha vida, eu percorri todos os caminhos para chegar até a presença de Deus. Você quer a presença de Deus? Claro que quero. Então, 7 dias no monte. 7 dias no monte. Você quer a presença de Deus? Claro que quero. 30 dias de jejum. 30 dias de jejum. Você quer a presença de Deus? Claro que quero. Começa a orar ajoelhado, como fosse uma romaria. Vamos lá de joelho. Irmão, fiz tantas coisas. O que prometia, eu estava fazendo. Porque eu sempre fui uma pessoa sedenta por Deus. Jejum, oração, campanha, vigília. Demais da conta. Corinho de fogo, eu sei de cor. Só que absolutamente nada desses caminhos me levou até a presença do Senhor. Sabe por quê? Porque a presença do Senhor não é um mérito que nós alcançamos pelo esforço pessoal. A presença do Senhor nós só conseguimos porque Jesus abriu uma porta que dá acesso àquele lugar. Pastor, eu queria muito ver a presença do Senhor. Você pode. O que eu preciso fazer? Clame a Jesus, que é o seu Senhor e o seu Salvador. E peça a Jesus para lhe indicar o caminho, o único caminho que leva até lá. Isso aqui é importante porque em João 10, Jesus chama de ladrão aquele que aponta um caminho que não passa por ele, que é a porta. E por que Jesus chama de ladrão? Porque todos os caminhos que as pessoas dizem levar até Deus acabam destruindo a sua vida e não levam você até lá. 30 dias de oração e você vai estar lá, ó, tete a tete com Deus. Você fica 30 dias e não chega. Aí quando você vem, o que eu coloco? A culpa é em você. Faltou fé. Você devia ter orado mais. Você devia se dedicar mais. E aí a gente fica num ciclo vicioso que não tem fim. E foi essa frustração que eu cheguei na minha vida. Rapaz, eu já fiz tudo o que pedia. E nós, os pentecostais, somos criativos. Você sabia que nós somos criativos? Deixa eu falar uma coisa que talvez você que é mais novo não sabe. Antigamente, nos nossos cultos pentecostais, a gente chamava as pessoas na frente que queria receber o poder de Deus, e aí falava assim, quem quer vir aqui na frente? O pessoal vinha. Agora você vai fazer o quê? Fica dando glória. Glória, glória, glória. Quem quer? Eu quero. Agora bate palma. Glória, 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 glória. Quem quer? Eu quero. Então bate palma e pula. Glória, glória. Aí ficava assim, rapaz, uma hora eu vou ter que morrer desse jeito. E ficava um negócio assim, cada hora tinha que fazer uma coisa diferente. Alguém jogava uma água, outro empurrava, outro soprava. E tudo isso eram promessas de que você vai receber aquilo que você nunca teve na sua vida. E você sai de uma experiência como essa como frustrado. Sabe por quê? Porque às vezes o menino estava do seu lado, o beijoqueiro da igreja, beijava todo mundo.
Ele pulava, gritava, e você que estava lá vivendo piedosamente falava, não é possível um negócio desse, não. O que está acontecendo? Deve ser isso, não é possível. E ficava esse sentimento de que nunca vou me esforçar o suficiente. Até que nós chegamos em Jesus. E Jesus diz, não, o que vocês precisam para chegar na presença de Deus, está aqui, ó, a porta sou eu. Quando vocês passarem por mim, vocês vão chegar no aprisco das ovelhas. E lá dentro do aprisco vai estar o pastor das ovelhas para cuidar de vocês. Isso é maravilhoso para nós, porque Jesus viabiliza aquilo que ninguém poderia fazer por nós. Jesus dá acesso a uma vida espiritual que nós mesmos não alcançaríamos. E isso é maravilhoso em Jesus. Porque ele viabiliza para nós esta vida que nós não alcançamos. E a expressão de Paulo é: nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Que significa o quê? Que Jesus nos tirou da nossa condição e nos colocou numa condição espiritual que nós não conseguiríamos chegar se não fosse por meio de Jesus Cristo. Se você sabe disso, qual é a desculpa para não alcançar essa vida espiritual que Jesus tem para você? Ah, pastor, eu tenho vergonha de ficar batendo palma na frente. Eu tenho vergonha de pular na frente. Eu tenho vergonha de ficar dizendo glória, glória, glória. Eu tenho vergonha. Não tem nada a ver. Se você deseja a presença do Senhor, clame a Jesus, que é o seu Salvador. E você nem precisa estar na igreja para clamar a Jesus. Se você tem receio de sentir alguma coisa diferente, faz isso na sua casa. Em casa, clame a Jesus e de Jesus eu ouvi falar que o Senhor abriu uma porta de acesso à presença do Pai. Eu desejo estar na presença de Deus. Aquilo que Moisés não pôde ver, aquilo que nenhum ser humano pôde ver, o Senhor nos viabilizou. Então eu desejo entrar neste lugar maravilhoso que é a sua presença. E clamando a Jesus, nós veremos Ele fazer por nossa vida espiritual o que ninguém mais pode fazer. Quarta e última aplicação. Todo cristão precisa ser vislumbrado com a presença do Senhor. Isso é um ponto que precisa estar fixado na sua cabeça. Eu tenho um privilégio, que eu considero privilégio, porque eu fui embora de Sobradinho e voltei. Eu nasci em Sobradinho, fui embora para muitos outros lugares e voltei para pastorear aqui em Sobradinho. E como eu fiquei muito tempo fora de Sobradinho, eu tenho um privilégio de, quando estou saindo ali pela montanha ali do Colorado, do Contagem, me vislumbrar com aquela paisagem magnífica. De vez em quando a irmã Simar faz um vídeo daquelas montanhas bonitas, da chuva, da noite, do sol. A gente olha aquilo, às vezes a gente sente vontade de parar o carro assim, no meio da pista e descer para ficar contemplando como é bonita essa paisagem. Ela é muito bonita. E nós ficamos vislumbrados com aquilo porque é uma coisa inédita para nós. Outros lugares não têm uma paisagem tão bonita quanto a que nós temos aqui em Sobradinho. O que eu estou dizendo nesta aplicação é que o cristão deveria ficar vislumbrado com a presença de Deus. De vez em quando alguém deveria encontrar o cristão emocionado dizendo: o que está acontecendo? Você está com um problema? Não. Então por que você está chorando? Por que você está aí parado com cara de bocó? É porque eu estou contemplando o quanto Deus é maravilhoso. A minha memória está preenchida com a gloriosa bondade de Deus e eu estou aqui emocionado com isso. Isso é um ponto importante do cristianismo. Porque todo cristão deveria ficar vislumbrado com quem Deus é. Todo cristão deveria imaginar e ver Deus como glorioso, cheio de graça e de misericórdia. Porque Jesus já nos possibilitou isso. Jesus já nos possibilitou uma vida diante de Deus. Se você não está vislumbrando a presença de Deus, talvez tenha sido opção sua. De achar que o cristianismo é isso. Eu aqui, Deus lá. Eu vou lá na casa dele domingo à noite. Falo com ele, mas eu quero ele longe. Tenho medo do que ele pode fazer.
Eu tenho medo de, às vezes, cair no chão, começar a falar língua estranha, pessoal, ixi, olha, deve ser demônio. Então, como eu tenho medo dessas coisas, eu quero ele bem longe de mim. Nós só temos esse distanciamento do Senhor porque nós nunca experimentamos a presença do Senhor. Porque o dia que você experimentar a presença do Senhor, você vai descobrir que não há nada como estar diante dele. Absolutamente nada. Na presença do Senhor há prazeres que nada aqui nessa vida podem lhe dar. Há alegrias que só o Senhor pode dar a você. E por isso que a presença do Senhor causa esse vislumbre para nós. Como é perfeito as coisas que Deus faz. Como é bondoso o Senhor em fazer tantos por nós. Qual foi a última vez que você percebeu isso? Que você estava na rotina do dia e você parou e se emocionou com Deus e com o que Ele fez? Qual foi a última vez que você parou e disse, calma, eu não posso dar um passo mais sem falar com o Senhor aqui, que está diante de mim. Eu não posso deixar de agradecer, eu não posso deixar de celebrar, eu não posso deixar de me emocionar. Pastor, eu nunca tive uma experiência como essa. É isso que Jesus quer que você sinta como testemunha dele. Os testemunhas que Jesus enviou são pessoas que tiveram um vislumbre da glória de Deus. Irmãos, nós não estamos pregando um Deus platônico, abstrato, dos conceitos. Nós estamos falando de um Deus real, que já tocou as nossas vidas e falou conosco como seu povo. Se você não teve essa experiência ainda, Jesus é o único que pode lhe conceder isso. E por isso que a Bíblia fala tanto contra a feitiçaria. Sabe o que é a feitiçaria? É quando as pessoas estão utilizando drogas para dar experiências espirituais que elas estão procurando. Olha, tem um chá aqui que se você tomar, até anjo você vai ver. Nossa, eu quero uma experiência dessa, de ver uma coisa, aí toma um chá. Tem uma dança ritualística, se você dançar, você vai ver até vulto preto. E aí as pessoas começam a se apegar à feitiçaria. Começam a procurar em rituais, em bebidas e em coisas, aquilo que elas não vão encontrar. Porque o único que nos dá acesso à presença de Deus é Jesus. E eu queria orar exatamente por isso. Para que a sua vida não seguisse pela mesma direção que ela está indo. Para que você tivesse uma experiência com Deus que você nunca teve na sua vida. Essa experiência de João 1, que é Êxodo 33 e 34. Você perceber que Deus revelou a sua glória no seu Filho Jesus Cristo. E que Jesus Cristo está dando a nós uma possibilidade de vida que nós não tínhamos antes. Nós não precisamos viver distantes do Senhor e longe dele. A nossa vida espiritual pode ser diferente. Eu quero orar por isso, para que você desfrute daquilo que Jesus já conquistou para nós. A experiência cristã de estar diante do Senhor, na presença do Senhor. Sentado como você está, feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Senhor, na noite desse dia nós estamos em Tua presença, porque o Senhor habita no meio do Seu povo.